Olhar para o problema através dessa nova ótica pode gerar diversas soluções diferentes de tudo. Aumente a forma de combater células de câncer. Essa abordagem que você está fazendo, essa pesquisa, é relacionada a algum tipo de câncer específico? O mais difícil é você acreditar. Pode revolucionar tudo que a gente conhece sobre o tratamento do câncer. Que mensagem você gostaria de transmitir para pacientes que têm câncer? Instituto Holandês do Câncer em Amsterdã. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pega Essa. Hoje vocês já viram pelo título do vídeo que eu tô com um convidado diferente do normal, né? Do que eu trago por aqui. Normalmente eu falo sobre empreendedorismo, sobre imigração, histórias de brasileiros que se destacam na Holanda. E eu tô aqui com o Matheus Henrique Dias, que é biomédico e está liderando uma pesquisa que promete ser revolucionária no tratamento ao câncer. Bem-vindo, Matheus! Muito obrigado, Bruna. E é um prazer estar aqui e vai ser super divertido. Prazer é todo meu. Obrigada de verdade por você estar vindo. Eu te chamei por dois motivos. Um é porque o meu direct bombou, né? Você saiu naquela... Na verdade, você saiu em várias reportagens, né? No G1, no Jornal Nacional. Tá na mídia, né? Com essa abordagem que é bem inovadora. E o outro motivo é que, gente... Uma pessoa que tá chamando tanta atenção assim na mídia, tá aqui na nossa comunidade, dá um orgulho danado, né? Então, obrigada de verdade, seja bem-vindo e vambora. Foi um prazer. E a gente é quase vizinho, né? De cidade, então foi até fácil de chegar. Ai, que bom. Gente, não esquece de deixar aquele like do amor, se inscrever no canal se é novo por aqui e vambora, que o vídeo de hoje promete, hein? Pega essa! Matheus, vamos começar contando um pouquinho da sua história. De onde você é do Brasil? Eu sou natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, mas eu cresci em Cotia, que é uma cidade na região metropolitana de São Paulo. Certo. E você estudou o quê? Quais são as suas especializações? Então, eu estudei biomedicina na faculdade. Depois da faculdade, eu já comecei diretamente um doutorado em bioquímica. E aí, depois desse doutorado em bioquímica, eu fiz um pós-doutorado no Brasil, com um pedacinho feito na Inglaterra. Depois eu voltei para o Brasil e concluí esse pós-doutorado no Brasil e mudei aqui para a Holanda, onde eu cheguei na metade de 2019. Também como fazendo um pós-doutorado. E aí depois foi evoluindo o trabalho e hoje eu sou cientista sênior lá no Instituto do Câncer de Amsterdã. De Amsterdã. E como é que você veio parar aqui na Holanda? Você veio só a estudo ou... Como é que você veio parar aqui? É uma história interessante até, porque no final das contas eu já estava trabalhando com essa mesma abordagem no Brasil, utilizando a mesma ideia e tal, e fazendo pesquisa exatamente nesse sentido, mas eu percebi que seria muito mais rápido e eu conseguiria levar esse tipo de pesquisa para um outro nível se eu conseguisse trabalhar num laboratório que fosse de destaque mundial, especialmente se o laboratório fizesse parte de um hospital onde a gente pudesse, de fato, testar em pacientes. Então, quando eu comecei a procurar um lugar para levar essa pesquisa, eu nem pensava tanto em vir diretamente morar na Holanda em si, sim, mas tinha um pesquisador aqui na Holanda que estava trabalhando com uma coisa que era mais ou menos semelhante, então eu achei que ele pudesse ter interesse, e era um pesquisador que já era famoso, num lugar que já era um lugar de renome, então eu sabia que a pesquisa ia ganhar o destaque que precisava ganhar. Aí eu acabei decidindo trabalhar com esse cara, mas ao invés de fato escrever um e-mail, como todo mundo teria feito, de escrever um e-mail e falar, eu queria trabalhar no seu laboratório, o que eu fiz foi o seguinte: eu sabia que ele ia participar de um congresso na Croácia, aí eu voei do Brasil pra Croácia. Do Brasil? Sim. Porque eu tava no Brasil nessa época, eu voei do Brasil pra Croácia e... Só pra encontrar o cara? Sim. E quando eu cheguei no congresso, eu falei pra ele, ó,
eu tenho essa pesquisa e eu acho que você vai achar bem interessante e tal, queria te mostrar os resultados. E aí eu consegui conversar com ele sobre a pesquisa e no momento em que eu mostrei os resultados, imediatamente ele já viu o potencial e viu que era de fato uma coisa interessante e me chamou veio para Amsterdã para fazer uma entrevista formal de emprego. Então, isso foi em setembro de 2018. Eu vim para Amsterdã para fazer a entrevista em dezembro de 2018. E aí, dias depois, ele me ofereceu o trabalho e eu vim para a Holanda no final de abril de 2019. Logo antes da pandemia. Nossa, que inspirador. Então você saiu do Brasil, foi pra Croácia encontrar o cara, só atrás dessa oportunidade você já acreditava nisso. Exatamente. Sem nem mandar um e-mail antes. Bom, brasileiro nato, né? Cara de pau. Lógico. Que bom que as portas se abriram. Mas vem cá, me conta, nessa jornada aí, até você encontrar o cara, ou até você começar a trabalhar mesmo, quais foram os principais desafios que você encontrou no meio do caminho? Eu tô falando assim, grana, idioma, preconceito, aceitação de colegas. O que foi assim de mais difícil? Porque assim, na teoria, peguei um avião, fui pra Croácia e encontrei o cara. Mas a gente sabe, foi assim fácil? Talvez o mais difícil tenha sido me convencer de que isso era uma boa ideia. Porque no final das contas, a parte de pegar um avião e ir pra Croácia foi até divertido. Família, a gente tirou férias e tal, a Croácia é linda. Uniu o útil ao agradável. Acabou unindo o útil ao agradável. E ele também foi super receptivo com a história. Então, acho que a maior parte das vezes nesse tipo de coisa, o mais difícil é você acreditar que o que você está fazendo, ainda que você não veja o resultado imediatamente, o que você está fazendo vai, de fato, ter o resultado que você está esperando, ou um resultado ainda melhor do que o resultado que você está esperando. Então, acho que acreditar tende a ser a parte mais difícil nesses momentos em si. E o restante simplesmente fluiu? Você não tem nenhuma historinha assim pra contar pra gente? Eu não lembro de nada que tenha sido, de fato... Difícil. Certo. Porque mesmo a adaptação em si ao clima aqui na Holanda e tal, a gente já tinha alguma experiência com isso, porque a gente tinha morado um ano na Inglaterra, então a gente já estava acostumado com chuva e muito escuro no inverno. Então, essa parte foi relativamente tranquila. Naturalmente, a língua aqui ainda é uma barreira, porque eu ainda não falo holandês, apesar de agora eu já entender bastante, mas eu ainda não falo necessariamente holandês, então a língua é, de fato, uma barreira. Mas eu acho que você sabe melhor do que eu que é um país que tende a ser bem receptivo e as pessoas tendem a ser simpáticas e bacanas, então acaba que a adaptação não foi assim tão difícil. E você fala, você veio com a família toda? Sim. Você tem filhos? Desde o início eu vim com a minha esposa e com a minha filha. Minha filha chegou quando ela tinha pouco menos de 2 anos. E agora ela já tá com quase 7. E ela gosta daqui? Gosta muito. Ai, que legal. Ela com a minha esposa gostam muito da Holanda. Matheus, conta pra gente de forma assim abrangente do que se trata essa abordagem, assim, de maneira não muito técnica, mas pra gente entender por que essa abordagem é tão revolucionária. Então, Bruna, a abordagem é revolucionária porque ela está tentando olhar para o problema de uma maneira diferente. O problema é que, diferente das nossas células normais, as células de câncer elas acabam se dividindo de maneira descontrolada. Elas não param de dividir no momento em que elas deveriam parar de dividir, como acontece com as nossas células normais. Então, o que a abordagem convencional de terapia de câncer tenta fazer é principalmente 2 coisas. Ou matar todas as células que dividem rápido demais, o que é mais ou menos quimioterapia ou radioterapia, ou ainda tem um outro tipo de terapia que tenta bloquear os sinais que fazem com que as células se dividam de maneira descontrolada. O que a gente está propondo é mais ou menos o oposto disso, porque o que acontece é que nesses 2 tipos de terapia, às vezes as células de câncer acabam se tornando resistentes ao tratamento e o tratamento em si acaba prejudicando as células normais, porque muitas das nossas células normais também têm que se dividir rapidamente para poder desempenhar as funções normais do corpo.
O que a gente está propondo é, ao invés de tentar fazer com que essas células parem de se dividir, ou bloquear os sinais que elas usam para se dividir, o que a gente faz é aumentar esses sinais ainda mais, e aí de maneira que a gente aumenta esses sinais de maneira tão forte que as células acabam ficando super estressadas. E a gente tem como combinar esse sinal, esse aumento de sinal, com uma outra droga que mata as células que estão estressadas demais. Então é como se a gente, por um lado, empurrasse as células a ficarem ainda mais superaquecidas e ainda mais estressadas, e aí a gente vem com uma outra coisa que acaba matando as células que estão super estressadas. Então, por isso que é na direção oposta da terapia convencional, ao invés de tentar bloquear a divisão das células ou bloquear os sinais que levam elas a se dividir, a gente está aumentando ainda mais esses sinais para poder matar as células baseado nesse aumento de sinal. E isso é bacana e importante porque a gente está matando as células, procurando matar as células de câncer baseado no principal defeito que elas têm, que é esse excesso de sinalização para se dividir e tal. Então a gente usa o principal defeito delas contra elas mesmas. E isso nunca foi testado antes? Nunca é um termo um pouco forte, certo, porque não dá para saber todas claro, as coisas que foram testadas, certo, mas não é uma abordagem que foi devidamente testada em ensaios clínicos de maneira nenhuma. Hoje em dia existem outros laboratórios que estão buscando desenvolver o mesmo tipo de abordagem. Existem até novas indústrias farmacêuticas que estão buscando desenvolver drogas para esse tipo de abordagem, porque naturalmente, como isso não foi testado antes, você nem sequer tem uma disponibilidade grande de drogas para poder fazer isso. Isso já é o primeiro problema que a gente encontra, porque nem tem drogas disponíveis para fazer isso. Mas hoje em dia, isso está ganhando bastante força, não só baseado no nosso trabalho, mas como outras pessoas que publicaram outras coisas que vão mais ou menos na mesma direção, embora não exatamente do jeito que a gente está propondo, mas vão mais ou menos na mesma direção. Então a gente está confiante que esse campo está ganhando cada vez mais força e mais pessoas estão pensando no problema por esse outro lado. Entendi. Porque é muito mais que simplesmente uma combinação de drogas que a gente vai testar agora em pacientes. Olhar para o problema através dessa nova ótica pode gerar diversas soluções diferentes de tudo que já foi testado até hoje. Então é simplesmente um novo jeito de ver o problema, mais do que um novo tratamento em si. Entendi. E a aceitação foi de imediato quando você trouxe essa proposta? Surpreendentemente foi. Surpreendentemente, para mim foi super surpreendente, porque eu esperava muito mais resistência em relação a essa abordagem, exatamente por ser na direção oposta do que é feito hoje em dia. Mas sempre que eu tive a oportunidade de explicar exatamente qual é o racional por trás da abordagem, por que é uma boa ideia, as pessoas sempre entenderam e sempre disseram, de fato é uma boa ideia, de fato faz sentido. E isso não só dentro da ciência em si, mas também entre os médicos e até entre pessoas que nem fazem parte da ciência ou também não são médicos. Sempre que você consegue explicar a abordagem, as pessoas entendem que é uma boa ideia e que faz sentido. Então teve muito menos resistência do que eu pensei que tivesse. Que maravilha! Uma prova disso é o fato de a gente estar conversando aqui, certo? É porque também é um assunto que traz muita esperança, né? Sim. Então, tudo que vem de opção, né? Até para quem não entende, é algo que chama a atenção. Sim. Né? Nossa, será que realmente vem aí a cura? Né? As pessoas acabam sendo tocadas por isso e ficam mais curiosas. Acredito que seja isso. Mas na sua abordagem já teve algum avanço específico ou algum acontecimento que prove a eficácia? Então, para publicar artigos grandes, assim, em revistas importantes, como esse artigo foi publicado, você tem que fazer, no final das contas, diversos testes com diversas células de câncer diferentes dentro do laboratório. E também, frequentemente, você precisa ter experimentos em animais para poder mostrar que o que você está propondo não é muito tóxico para os bichos em si.
Isso tudo foi feito, um trabalho que a gente terminou. A gente fez diversos testes, uns 3 tipos de tumores diferentes dentro do laboratório. Em animais ainda. Primeiro dentro do laboratório. Ah, certo. E nas placas, mas depois a gente fez também com pelo menos 2 tipos de tumores em animais, e esses tumores eram tumores que são células tumorais que foram retiradas de pacientes e depois colocadas em animais, e a gente tratou o tumor do paciente nos animais. Então é uma coisa muito interessante. diferente que dá pra fazer. Por favor, eu tô adorando. Então, a gente tratou... O que a gente mostrou foi que quando a gente tratou os tumores dos pacientes nos animais, essa abordagem funcionou e não foi dramaticamente tóxica para os bichos, nem nada disso. Mas, ainda assim, isso é só experimento de laboratório, ainda que seja em vivo. A realidade é que para saber mesmo se uma coisa funciona, não os experimentos, mas só os testes em pessoas é que vão mostrar se isso é de fato uma abordagem que funciona, se isso é de fato seguro, porque muitas drogas, muitos tratamentos acabam funcionando em bichos e acabam funcionando no laboratório, mas não funcionam em pessoas. E então, ainda, infelizmente, ainda não foi testado em humanos. A combinação específica ainda não foi testada em pessoas. A gente espera poder testar nos próximos meses, mas depende de diversos tipos de burocracia que estão completamente alheios ao nosso controle. Então não existe uma previsão, assim, de quando se começa a testar em pessoas. É muito difícil dar uma previsão porque, como eu falei, depende de contratos e legislações, claro, e coisas que estão muito além do nosso controle. A gente espera, a nossa previsão é de que a gente comece a testar nos próximos 6 meses, mas naturalmente a gente depende de outras partes que a gente não tem nenhum controle. Entendi. Mas já existe um acordo entre as empresas que vão fornecer as drogas e o hospital em si, e os médicos que vão fazer o ensaio clínico. Todo mundo está no mesmo barco tentando resolver os problemas burocráticos que estão envolvidos em começar esse tipo de ensaio. Você já está na Holanda há 5 ou 6 anos? 5 anos e meio, né? Que foi na metade de 2019, 5 anos e meio. Deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco polêmica, a gente vai fugir um pouquinho do assunto. Mas é porque é um assunto que se fala muito no meu canal e no meu Instagram, enfim, e se torna um assunto bem polêmico. Você já precisou do sistema de saúde aqui da Holanda? Ou alguém da sua família? Muito, com certeza. Qual que é a sua opinião e a sua experiência com isso? Então, eu acho que eu sei mais ou menos a direção em que esse assunto sempre vai. O que eu tenho a dizer é o seguinte, como eu falei, quando a gente chegou aqui, minha filha era pequena e tal, e criança pequena tem sempre esses problemas respiratórios e tal. E ela teve esses problemas respiratórios no Brasil e teve esses problemas respiratórios aqui também, e a experiência, como a gente sabe, é completamente diferente. Eu também gostaria, da mesma forma que todo mundo, eu também gostaria que quando minha filha tivesse um pouquinho de tosse, de ligar para o pediatra imediatamente e falar, minha filha tá tossindo, eu quero levar na pediatra e tal. Mas não é assim que as coisas funcionam aqui. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não tenho muito a reclamar do sistema de saúde aqui, apesar de ter essa vontade de levar num especialista sempre que isso acontece, mas acho que o que a gente deveria também pensar um pouco sim, eles lidam com a saúde aqui de uma maneira completamente diferente, mas a pergunta que eu me fiz quando eu percebi que eles lidam de uma maneira completamente diferente como cientista, eu fiquei pensando, mas calma, as crianças aqui que não estão indo no pediatra, elas estão de fato com uma saúde pior do que as crianças no Brasil que estão indo no pediatra? Acho que essa é a comparação que a gente pode fazer para pensar que talvez o jeito que eles lidam com isso não seja assim tão ruim quanto a gente pensa. Porque se fosse assim tão ruim, você deveria esperar que as crianças aqui tivessem mais problemas de saúde ou problemas de saúde mais graves do que as crianças no Brasil. E como um exemplo pessoal que aconteceu comigo, ou
com a nossa família em si. Minha filha teve uma bronquiolite no Brasil, um pouco antes da gente vir para cá, poucos meses antes. E ela foi tratada num hospital particular, com toda a estrutura. E eles fizeram o tratamento em 3 partes. Uma parte foi o repouso dela em si e tal. Uma parte foram os antibióticos e uma parte foram corticoides, eu acho. E na ocasião, como eu não podia deixar... Como cientista, eu não podia evitar... Porque eu estava com ela lá no hospital, com bastante tempo livre, eu não podia evitar de pesquisar sobre a doença em si. E na ocasião, eu vi que tanto os corticoides como o antibiótico, tem diversos estudos mostrando que eles não adiantavam em rigorosamente nada para o quadro que ela tinha de bronquiolite. Então, nesse momento, eu perguntei no hospital e também perguntei para a pediatra particular dela por que eles davam o antibiótico e os corticoides se a literatura médica sobre o assunto dizia que não faz a menor diferença. E nenhum deles soube dizer exatamente por que eles faziam isso, mas disseram que era prática no hospital. Então, fica uma situação difícil, entendeu? Não dá pra saber qual é melhor. É só diferente. Exatamente. Eu acho que não existe melhor ou pior. A gente que tem que abrir a cabeça, já que a gente está em outro lugar, e abrir a cabeça para o que é diferente, né? E tentar se adaptar e tirar o melhor disso. É isso que é importante. Que mensagem você gostaria de transmitir para pacientes que têm câncer e para familiares? Nossa, essa é difícil, porque no final das contas, a gente como cientista, a gente tem pouquíssimo contato com pacientes. Via de regra, você quase não tem contato com pacientes, você tem contato com células de câncer, você lê sobre câncer, você pensa sobre câncer muito, mas você não tem, de fato, contato com pacientes. E por causa de toda essa publicidade que teve sobre o trabalho, então eu acabei tendo bastante contato com pacientes, de ouvir, de fato, as histórias e me solidarizar com a situação e muitas vezes até me emocionar com relatos de pacientes ou de familiares de pacientes. Então, para mim, isso mudou bastante a minha perspectiva. Se eu já tinha uma vontade muito grande, uma determinação de ajudar da maneira que eu pudesse para que pessoas possam voltar para casa, para que câncer não seja uma sentença de morte, como às vezes é. Então, isso só aumentou ainda mais a minha determinação de fazer isso. Eu gostaria mesmo de poder ajudar mais nesse momento, de poder incluir pessoas em ensaios clínicos ou indicar novos tratamentos que as pessoas possam fazer, mas infelizmente não está ao seu alcance, né? Está ao meu alcance. O que eu posso dizer é que conversar com essas pessoas e ter contato com essas histórias dão um estímulo assim muito grande para trabalhar com todas as forças no sentido de fato ajudar, no sentido de fato fazer o que tiver ao meu alcance para que seja essa abordagem ou qualquer outra coisa que possa ajudar, chegue às pessoas o mais rápido possível. Então, eu acho que é importante ter esperança, é importante se cuidar, ainda que seja dentro da terapia convencional. É importante ter esperança, é importante se cuidar, é importante pensar que é possível, porque se a gente pensar que não é possível, ninguém vai acabar conseguindo fazer nada nesse sentido. Então, eu acho que é isso, é ter esperança e acreditar que a gente está buscando da melhor maneira possível ajudar. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que eu esqueci e talvez seja uma pergunta, não sei se é boba ou não, mas essa abordagem que você está fazendo, essa pesquisa, é relacionada a algum tipo de câncer específico ou é geral? Não, na verdade essa é uma excelente pergunta, pelo seguinte, porque os ensaios clínicos, os testes clínicos que a gente vai fazer agora, esses que estão para começar aí nos próximos meses, eles são focados em tumores de intestino, porque esse é o tipo de tumor que a gente usou nesse artigo em especial que foi publicado. E você não tem como testar todas as coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas a abordagem em si, como eu falei, esse novo jeito de pensar no problema, isso pode ser potencialmente usado para qualquer tipo de câncer.
porque o que a gente está fazendo, como eu disse, é explorar exatamente o principal defeito que as células de câncer têm. E esse defeito todas as células de câncer têm. Então, em princípio, o mesmo tipo de abordagem poderia ser usado para qualquer tipo de câncer, só depende de conseguir identificar quais seriam as melhores drogas para dar esse empurrão e qual seria a melhor droga para usar para matar as células daquele tipo de tumor específico que estão estressadas pelo empurrão que a gente deu. Então, potencialmente pode ser usado para diversos cânceres diferentes. Entendi. Além de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, mandar para todo mundo, tem alguma maneira que a gente pode ajudar você a ter mais visibilidade ou de alguma outra forma? Como que a gente pode te ajudar? Eu não sei responder essa pergunta, no fim das contas, porque eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho tanta experiência em si com essa parte mais de redes sociais. Eu tenho procurado, de verdade, disponibilizar um pouco mais de conteúdo em redes sociais. Nem tá dando tanto tempo assim, porque de fato eu prefiro continuar focado no que eu tô fazendo no laboratório em si, porque eu acho que é onde eu posso dar a minha maior contribuição, mas eu tenho procurado compartilhar as informações sobre essa abordagem e vou procurar compartilhar informações sobre ciência mesmo com as pessoas através do Instagram e do LinkedIn, que são as únicas redes sociais que eu de fato tenho. Então, acho que só falar sobre isso e discutir a abordagem e fazer com que isso chegue a outras pessoas já é suficiente ajuda, porque, como eu falei, exatamente porque a abordagem pode ser usada para qualquer tipo de câncer, seria interessante que outras pessoas, outros médicos, outros profissionais, outros pesquisadores também começassem a estudar essa abordagem e a testar essa abordagem, porque a ideia em si, a abordagem é muito mais importante do que a gente. Isso não é que a gente quer guardar isso pra gente, ou que a gente quer... A gente quer que isso seja divulgado o máximo possível, e que outras pessoas possam testar com as drogas que eles acharem que é bacana pra fazer isso e tal. Então, simplesmente divulgar já é... Eu vou procurar colocar links também para esses artigos em redes sociais. Vou também tentar procurar fazer uma versão mais simplificada dos artigos para poder também disponibilizar para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso. E também tem diversos outros artigos relacionados, até publicados por outros pesquisadores, que também é possível entender um pouco mais sobre como tudo isso funciona. Muito obrigada por você ter vindo. Parabéns, de verdade. Foi uma alegria ter você aqui. Eu espero te ver em breve, né? Com novos avanços e novas novidades, trazendo mais esperança aí pra gente. Obrigada. Maravilha, Bruna. Foi um prazer estar aqui. Adorei o estúdio e você acertou direitinho na pipoca, porque eu sou fã. O baldinho é seu, pode levar. Maravilha, já vou usar hoje à noite. Opa! Obrigada. Gente, não esquece de deixar o like do amor, se inscrever no canal e logo em breve tem mais Pega Essa pra vocês. Visite o box de descrição porque eu vou adicionar ali mais links que o Matheus possa me enviar no futuro. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. É isso. Top! Pode comer a pipoquinha. Sensacional. Já tá frio o café. Quer que eu passe outro? Não, tudo bem. O meu também já tomei esfriou. vários hoje.